Estamos de volta com a Alerj Entrevista, hoje falando do Programa de Aceleração do Crescimento. Deputado, nós falamos um pouquinho dessa geral do país, da influência da crise nos investimentos. Agora, e aqui no Rio de Janeiro? Nós temos um grande investimento que é esperado há décadas, que é o Arco Rodoviário, e ele finalmente começou a sair do papel, mas muitas pessoas estão reclamando que ele não foi para frente, né? O senhor andou vistoriando obras do PAC em vários locais do estado do Rio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente em que pé estão essas obras do Arco Rodoviário, principalmente ali a duplicação da BR-101. Diria que o estado do Rio de Janeiro foi o mais contemplado, né, com investimentos do PAC. O PAC, portanto, foi extremamente generoso com o Rio de Janeiro e eu acredito que essa parceria institucional do governo federal com o governo do estado, né, e esse diálogo positivo do presidente Lula com o governador Sérgio Cabral é um diálogo fundamental, o que garantiu, né, na verdade, em boa medida, essa generosidade do PAC, né, com o Rio de Janeiro, porque os projetos do Rio de Janeiro foram apresentados, né, e contemplados, né. Você fez referência a uma obra que é reivindicada há mais de 20 anos pelo Rio de Janeiro, né. O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro é uma rodovia que será construída de 145 quilômetros. Ela vai pegar desde o Porto de Itaguaí, ali perto já no sul fluminense, né, na divisa ali com a Costa Verde, e vai cortar a Baixada Fluminense, né, vai passar pela Baixada Fluminense e vai chegar ao trevo de Niterói-Manilha, onde teremos o complexo petroquímico. Então é uma obra estratégica do ponto de vista da mobilidade, porque ela tira o fluxo do transporte pesado, né, do eixo central da região metropolitana, sobretudo da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, desafogando, né, esses eixos viários. Então é uma obra importante do ponto de vista da mobilidade urbana. É uma obra importante do ponto de vista de se viabilizar o Porto de Itaguaí, porque o Porto de Itaguaí tem um potencial de se transformar no maior porto do hemisfério sul. E já temos, né, investimentos de bilhões de dólares. Já, inclusive no PAC, investimentos em dragagem, são 95 milhões de reais para a dragagem do canal de acesso ao Porto de Itaguaí. Portanto, o Porto de Itaguaí pode se transformar numa porta de entrada e de saída, né, do comércio exterior do Brasil, fortalecendo a posição do Rio de Janeiro no comércio internacional. E, finalmente, o Arco Metropolitano, na medida que ele vai integrar o complexo petroquímico de Itaboraí ao complexo siderúrgico de Itaguaí, né, que são os dois maiores investimentos do país, né, um investimento privado em Itaguaí, que é o complexo siderúrgico do Atlântico, e o complexo petroquímico de Itaboraí, na medida que ele vai integrar, né, esses dois grandes empreendimentos, ele vai permitir, né, é importante o telespectador saber disso, ele vai permitir a integração da Baixada Fluminense na dinâmica do desenvolvimento desses polos. Então, a partir do Arco Metropolitano, a Baixada Fluminense poderá viabilizar polos industriais voltados tanto ao setor siderúrgico como ao setor petroquímico, integrando, portanto, a Baixada Fluminense ao desenvolvimento do estado do Rio. E também preciso, deputado, atenção nesse entorno do Arco Metropolitano também na questão de habitação, de saneamento, exatamente, infraestrutura, porque as pessoas começam a se agrupar em volta da rodovia, né? Isso está previsto no PAC também? Olha, por isso nós temos trabalhado muito aqui na casa, né? A casa criou essa comissão que eu presido, né, por nossa sugestão e proposta, no ano de 2007, em março de 2007, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio foi a primeira a criar, no âmbito nacional, no âmbito das Assembleias Legislativas, uma comissão de acompanhamento do PAC, e nós propusemos essa comissão justamente para fiscalizar, né, esses investimentos, acompanhar esses investimentos, né, cobrar o cumprimento do cronograma das obras e propor políticas públicas e projetos
que promovam o desenvolvimento sustentável, para que esses investimentos do PAC possam, de fato, melhorar a vida das pessoas, gerar emprego, gerar renda e promover o crescimento ordenado do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós apresentamos, junto com a Comissão Especial do PAC, a proposta de criação do Plano Diretor da região metropolitana, para que esse plano diretor, né, nos próximos 10 anos, né, consiga ordenar o crescimento expressivo que a região metropolitana vai ter. Da mesma forma, propusemos a ampliação dos investimentos do Fundo de Habitação do Estado do Rio de Janeiro e a criação do Conselho das Cidades, para que o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e a sociedade civil possam debater e encaminhar corretamente políticas públicas na área da habitação, do saneamento, do uso do solo, da gestão do lixo, para que esse crescimento seja um crescimento de fato que melhore a vida das pessoas. Agora, respondendo à sua pergunta, nós estamos um pouco preocupados, né, com as obras do Arco Metropolitano. De fato, a nossa expectativa é que essas obras se acelerem e comecem, né, com toda a força agora no mês de abril e maio, de maneira que elas possam ser concluídas em dezembro de 2010, que é o período, né, o cronograma previsto para a inauguração do Arco Metropolitano. Então, diferentemente de outras obras do PAC, como o Complexo Petroquímico de Itaboraí São Gonçalo, que é uma obra muito importante, que eu posso falar sobre ela, o Comperj, ela vai agregar muito valor à economia do Rio. Que também necessita de um plano ali, diretor, porque as comunidades em volta são carentes também. Sem dúvida. É a mesma história também da questão da do Baixada Arco Fluminense. Metropolitano, né? E o Comperj, ele vai mudar a realidade econômica do Rio de Janeiro. Você sabe que o Rio de Janeiro produz 80% do petróleo do Brasil e processa, refina, menos do que 15% do petróleo na refinaria Duque de Caxias, na Reduc. São Paulo, que não produz uma gota de petróleo praticamente, São Paulo refina, processa mais do que 30% do petróleo brasileiro. Ou seja, São Paulo processa o dobro do que é processado de petróleo no Rio de Janeiro. Portanto, agregando valor à sua economia, gerando emprego, gerando renda em São Paulo, né? Evidente que nós não temos nada contra São Paulo, nós temos a favor do Rio. Por isso que o Comperj é muito importante, porque ele vai dobrar a participação do Rio de Janeiro no processamento do petróleo. É isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais no próximo bloco, daquela região ali de Niterói, região de Itaboraí, que a gente vai para mais um intervalo, e o Alerj Entrevista volta já, não sai daí.